A luz que está se afastando cada vez mais é a gasolina, viu, Rodolfo? Porque parece um sonho bem distante Tem uma que está se agora. aproximando, é da reserva do É da veículo. reserva. Toda hora ela tá lá piscando. Quando acende, é isso mesmo. Bom, a Francine Augusto está rodando os postos de gasolina porque um levantamento da Agência Nacional de Petróleo mostrou mais um reajuste de 3,3%. Diante do reajuste, registrou esse aumento nos postos E aí, no Brasil. já tem gasolina a mais de R$7. Fran, o que você encontrou nas ruas? Bom dia para você. Olá, Agatha, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Tá difícil encontrar uma promoção, vou falar a mais barata que eu encontrei aqui hoje, né? A gente percorrendo alguns pontos de Botafogo, Enseada de Botafogo, ali no centro, próximo ao Santos Dumont, São Cristóvão. Foi ali na Enseada de Botafogo, R$ 7,06. Até então a mais em conta, tem gasolina chegando a mais de R$8, mas aí aquela premium, né, aditivada, a gente indo na básica mesmo, comum, essa é a média. Aí, ali bem próximo ao Grupo Bandeirante de Comunicação em Botafogo, na Rua da Passagem, R$ 7,19. No Aterro do Flamengo, ali quem chega ali no nosso queridíssimo Santos Dumont, vai ali, vou abastecer, peguei um carro alugado, R$ 7,39, foi o local mais caro que a gente encontrou até agora. Sigo, não vou abastecer aqui no centro não, vou seguir em direção à Zona Sul, ali no Aterro do Flamengo, R$ 7,26, um pouco mais barato, mas ainda bem puxado. São Cristóvão, onde nossa equipe está nesse momento circulando aqui, R$ 7,19. Passei aqui em um posto agora com nosso piloto Everton Alves, encontrei R$ 6,79, promoção, tem uma letrinha pequena, eu acho que está falando aquela promoção do horário, né? Então, talvez esse horário aqui da manhã não seja que o motorista consiga pagar R$6 e pouco na gasolina, como a Agatha falou, esse levantamento aí que de fato mostra os valores. O Rio de Janeiro, né, nessa lista aí com 6 estados, pelo menos, com a gasolina acima de R$7, o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O Rio de Janeiro aí em segundo lugar, se a gente pode dizer assim, um dos valores mais altos, R$7,39 por litro a média. Então, quem quiser abastecer abaixo disso ainda está na vantagem, digamos assim. Outro aumento também percebido é o preço do diesel, viu? Nos postos do país. Chega a ser encontrado a R$ 6,41. Tá difícil, a gente volta e meia, quase que toda semana, né, trazendo informação a respeito do reajuste. E os nossos ouvintes, queridos taxistas, motoristas, quem está na rua, trabalha com entrega, acompanha aí sempre a nossa programação, é quase que uma constante falar também essa diferença de valores. A gente observa em postos da Zona Sul, eu conversei com alguns motoristas que falaram, Francine, eu tenho gás, mas a gente tem que de vez em quando, pelo menos uma vez na semana, eu preciso colocar combustível, eu preciso colocar gasolina, às vezes para subir uma ladeira ou algo do tipo, e eu acabo gastando mais combustível, porque eu vou para a Baixada para encontrar um posto em conta e tenho que rodar aqui na Zona Sul, Zona Norte, então não está tendo muito onde correr atualmente nessa situação dos combustíveis aqui no Rio. Fran, você podia fazer, não precisa responder agora. Eu queria que você desse uma olhada nos postos onde tem GNV, lembrando que muitos postos na cidade do Rio de Janeiro tem GNV, até fora também, né? Porque você, para ter GNV, você tem que, na maioria das vezes, alguns postos hoje em dia já não, eles conseguem não com tubulação, né? Não com gás encanado, mas a maioria sim, com gás encanado, você tem que pedir autorização, a antiga Sérgio, hoje Naturgy, faz a ligação, demora, chega lá o gás natural. Onde tem GNV, tenta fazer em 2 postos mais ou menos a comparação com a gasolina. Eu não quero nem fazer com álcool, porque o álcool está na entre-safra e não está valendo a pena, minha gente. Lembrando que o álcool, para valer a pena, para ele empatar com a gasolina, o preço dele tem que estar em 70% do preço da gasolina. Então faça sempre essa conta quando você chegar no posto. Se tiver 70%, então vou chutar aqui, se a gasolina fosse, né, não é, daqui a pouco vai estar em R$10, então vou botar R$10, daqui a pouco ela vai chegar lá mesmo. Então, se a gasolina fosse o litro 10, o álcool tinha que ser 7 para ser igual. Se ele for 6,80, tá valendo a pena. Se ele for 7,10, não tá valendo a pena. Então você tem que fazer essa conta. No momento, Brasil afora, por causa da entre-safra do álcool, o momento que eles não estão fazendo a colheita e produzindo muito álcool e, consequentemente, com menos oferta, você não vale, nesse momento, o preço, ainda mais
com o imposto que tem em cima e por aí vai, apesar de ter também na gasolina, mas enfim, tem variações pelo Brasil. No momento o álcool não está valendo. E a comparação com o GNV, por isso que eu te dou aí uns minutos para você fazer, pega quanto que está o metro cúbico, que aí já é uma outra medida, e compara com o litro da gasolina. Tem, inclusive, em sites, fórmulas para você fazer essa conta, né? Para você converter e ver o que vale efetivamente a pena diante do preço. Eu tenho certeza que o gás natural vai valer a pena o GNV, mas eu queria ver qual é a comparação. O Rio de Janeiro tem a maior frota de GNV do Brasil. Tem a maior frota porque estimulou isso. O GNV lá atrás, para que o Estado estimulasse o GNV, eu lembro que explodiu o número de empresas, de oficinas fazendo a conversão, né, aquela coisa de botar o botijão lá atrás na mala, fazer a conversão, porque o Rio de Janeiro dava, além do preço ser muito vantajoso, você tinha também, acho que hoje está em 50%, mas era 75% de desconto no IPVA. Então o cara em 2 anos, só IPVA, sem contar combustíveis, ele às vezes já pagava a conversão que ele fazia. Valia muito a pena. Hoje, quem está aí no táxi, motorista de aplicativo, todos praticamente têm GNV. Então vale a pena. Mas lá atrás era uma diferença brutal, valia muito a pena. Como o gás natural também acompanha aumentos da Petrobras, porque nele também está a variação do preço do barril do petróleo, a Petrobras também varia de acordo com isso, como o gás que vai para as pessoas, comprados para botijão, gás de cozinha, o que for. Então também houve um aumento muito grande nesses últimos meses. Eu não sei se a diferença ainda é gigantesca, mas para dar tempo para a Francine... Não, vamos lá, Rodolfo. Você já tem aí? Já, não, os nossos salvar. ouvintes já mandaram. Olha só, eu entrei no então site tá de simulação aqui, a Francine me mandou, por exemplo, ali a divulgação de um posto, onde hoje a gasolina comum está saindo a R$ 7,39 e o GNV metro cúbico R$ 4,19. Aí eu estou usando o site gasmig.com.br, que ele tem um conversor. Então eu coloquei lá, valor do combustível, gasolina R$ 6,99 e GNV R$ 4,19. Não, R$ 6,99 não, estava R$ 7,39. Você está querendo beneficiar a gasolina, você? Não, R$ 7,39, verdade. Ele quer o desconto que a Francine não, conseguiu. É porque eu já estava fazendo de outro. Não, ó, vamos lá. R$ 7,39. Não faz isso não, pelo contrário. R$ 7,39 gasolina, R$ 4,19 GNV. De acordo com a calculadora desse site, com isso, a gasolina está saindo nesse posto a 69 centavos por quilômetro rodado, enquanto o GNV está saindo a 32 centavos, ou seja, uma economia de 54% por quilômetro rodado. Vale muito ainda. Mas quem abastece com o GNV... Fran, vou passar a bola para você complementar. Mas quem abastece com o GNV vai lembrar, querido amigo taxista, pessoal aí, motorista de aplicativo também, que está na praça, vai lembrar que lá atrás, em determinado momento, você botava metro cúbico de GNV. O pessoal fala muito que você tem que olhar o posto, se você gosta do posto, que a pressão é boa, você vai sempre ali e tal. Tem alguns que tem desconto de madrugada, né? Mas você botava R$1 metro cúbico. Tinha promoção abaixo disso. Alguns vão mandar áudio aí para a Natália falando o que eles já abasteceram, onde eles estão abastecendo e tal. Mas, Fran, essa variação que o Pinho deu de 7 e tanto na gasolina e o GNV a 4 e alguma coisa, é mais ou menos o que você também tem acompanhado? Ou pelo menos na tua circulação aí você observou? Exatamente, essa é a média mesmo, Rodolfo. E uma percepção que a gente rodando aqui na rua desde cedo, tudo bem, hoje é um dia chuvoso, mas quem tem que encher o tanque trabalha com isso principalmente, né? Roda o dia todo, não tem chuva, não tem sol, tem que fazer o dever de casa. Eu até conversei aqui, né, com o Everton, falei, caramba, mas não tem ninguém abastecendo gasolina, gás, foi raro conseguir parar alguém para conversar, para perguntar. A gente vê de fato o número expressivo, todo mundo, seja taxista, quem trabalha como motorista por aplicativo, todo mundo utilizando de fato o GNV. E quem eu conversei que coloca gasolina ou álcool é naquela situação, eu tenho que colocar um pouquinho para não estragar o carro, então pelo menos uma vez na semana. Agora abastecer para rodar as pessoas, assim, pelo menos nos postos que a gente percorreu aqui, quase que zero aí essa procura. Você vê lá o frentista parado, braço cruzado, porque ninguém está conseguindo tirar essa grana do bolso com a gasolina acima de R$7, né? Olha que impressionante isso, Rodolfo. Agora peguei um outro dado aqui que a Francine me mandou de um outro posto. Gasolina 7,6, o gás um pouquinho mais caro, 4,24. Ou seja, gasolina mais barata, ligeiramente, gás mais caro ligeiramente. Ainda assim, economia de 51%.
E agora que eu vi, eles fazem até uma... E isso aqui é usando como base, enfim, diretrizes do Inmetro. Então, economia total no mês, R$ 1.015,80. No ano, R$ 12.189,63, levando em consideração aí o que você vai rodar, vamos supor, uma média de 3 mil quilômetros por mês. Mas o cara compra um imóvel depois. Por quilômetro rodado são 66 centavos gastos na gasolina e 32 centavos gastos no GNV. E se a gente for levar em consideração o levantamento da ANP que a Francine citou depois, realmente os preços do litro da gasolina e do metro cúbico do GNV, eles estão mais ou menos por aí no Rio de Janeiro. No caso do GNV, a ANP disse que o preço mínimo é R$ 3,74, o preço máximo pode chegar a R$ 5,94, o preço médio R$ 3,99. E no caso da... 99 é o médio de GNV. Isso, de GNV, no Rio. E no caso da gasolina, o preço médio está R$ 6,78. Preço mínimo R$ 6,29, preço máximo R$ 7,39, que é justamente o preço encontrado em um dos postos que a Francine passou agora. Agora, diga. Saquarema, Rodolfo, a Andréia, nosso ouvinte, escreveu que o GNV lá tá 5,25, tá muito caro. Tá no topo aqui, né? Porque, segundo a ANP, o topo do topo é 5,94 de GNV no estado do Rio, né? Aí em Saquarema, 5,25, tá bem alto também. O que está acontecendo nesse momento com os combustíveis? As pessoas estão mais do que cansadas de saber. Houve um aumento gigantesco no preço do barril do petróleo. Eu estou lendo uma matéria de horas atrás dizendo que o preço do barril alcançou ontem, segunda-feira. Olha só, minha gente, tem possibilidade de ter mais aumento para frente. O preço ontem do tipo Brent chegou a superar $86. É o maior valor desde outubro de 2018. Há perspectiva de aumentar ainda mais o preço do barril, passar de 90. Tem alguns que dizem que o barril vai passar de 100. Está tentando uma discussão na OPEP, que é dos países maiores produtores de petróleo, para que eles aumentem a produção de petróleo diante do que está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Porque você tem aumento nos preços do gás natural e do carvão, porque eles estão sendo usados nesse momento, como no Brasil, para geração de energia elétrica, em termoelétrica, por aí vai. Então, você tem um problema que ele é mundial. Aumentou o preço do barril do petróleo. Para completar, nesse cenário que a gente está vivendo de muita incerteza, de briga, de bate-boca, há uma desvalorização do real frente ao dólar. O dólar bateu quase 5,60 ontem. Então, como a Petrobras ela fica variando de acordo com o mercado, porque segundo o presidente, outro dia, o general Luna disse que ele hoje, apesar de ter uma produção grande, ele ainda precisa importar 30% de fora do petróleo. Ele diz que 70% do mercado a Petrobras brasileiro, a Petrobras ela fornece, ou seja, a produção é nacional e 30% vem de fora. Por mais que a nossa produção seja muito grande, a gente tem que exportar, porque a gente tem excesso de petróleo pesado. A gente tem que muitas vezes importar o óleo leve, que é usado em combustíveis com maior octanagem. Então você tem aí 30% que vem de fora. Diz ele que se ele controlar o preço, se ele disser o seguinte, eu vou segurar o preço aqui, porque eu sou controlado pelo governo, né? Eu sou uma estatal, aberta na bolsa, mas eu tenho controle do governo federal, então eu, sei lá, no conselho ou o que for, eu vou lá e tento segurar o preço da Petrobras. Coisa que a Dilma fez, hein? Dilma fez isso durante muito tempo para segurar a inflação e fez de uma forma completamente descontrolada, desmedida, se excedeu de uma maneira criminosa com a Petrobras e quase quebrou a Petrobras. Mas alguns discutem se você não tem que encontrar um meio do caminho nisso. O presidente diz, olha, eu não posso, porque se eu controlar o preço, se eu disser que ao invés de tanto vai ser o preço que eu defino, esses 30% que vem de fora vão dizer o seguinte, olha, eu não vou para esse mercado que você estipula o preço, porque se você vai botar, sei lá, o teu preço em 2 saindo da refinaria e o mercado está dizendo que é 2,50, eu não vou então botar aí dentro, porque eu não vou vender, os teus 2 vão entrar no mercado, eu vou ter que botar em 2 para ter prejuízo, então eu prefiro ir para o país aqui do lado que vai com o mercado internacional, que vão pagar os 2,50 e PT saudações para o Brasil. E aí ele diz que a gente teria desabastecimento. Essa é a explicação em linhas gerais do presidente da Petrobras. Do outro lado, a discussão que está sendo muito travada é em cima do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É um imposto estadual. E aí tem uma discussão que realmente, não sei se da forma como o Lira, presidente da Câmara, tocou e aprovou, hein? Aprovou com quase 400 votos na Câmara. Porque tem sentido a discussão, sim, do ICMS.
Tem que ver como que você trava. Tem estado dizendo que dessa maneira vai arrebentar a arrecadação, babá. Eu não sei se é dessa forma que ele colocou, mas uma discussão precisaria existir realmente no âmbito do ICMS. A verdade é que hoje os estados, você não tem o ICMS travado no preço. Você tem o ICMS que ele é uma porcentagem do valor. Então veja, o estado está lá parado. Ele só cobra o imposto em cima de um produto. Não é ele que produz, não é ele que distribui, nada. Ele fica cobrando um imposto em cima daquilo que está sendo vendido, ok? Só que como ele bota uma porcentagem, vamos lá, no Rio de Janeiro a gasolina, o ICMS é o maior do Brasil, 32%. É o maior, se não é o maior, é o segundo maior, mas o preço da gasolina no Rio de Janeiro, em média, é o segundo maior só depois do Acre, que para entregar lá é uma dificuldade logística enorme. Acho que o ICMS do Rio de Janeiro é o maior do Brasil, 32%, não é de hoje, já de muitos governos para cá. Se você bota 32% em cima de uma gasolina que antes era 4, bota 10, 40, dá 1,20, mais ou menos, 1,26 eu acho. Por aí. Se você bota 32% em 7, aumenta isso aí, vai dar 2 e tanto. 2,40, sei lá, 2,10 por aí. Então, o que os estados estão também malandramente com a arrecadação disparando fazendo? Vou ficar quieto, vou ficar no mocó, vou ficar quietinho, o preço está explodindo, realmente tem seus problemas para a economia, etc. Mas, por outro lado, minha arrecadação de combustível está aumentando. Rodolfo, só para confirmar, Rio de Janeiro, o maior imposto sobre gasolina e etanol do Brasil. Aí, ICMS, é extorsivo no Rio de Janeiro. Volto a dizer, não é só dessa gestão. Então, o que os estados estão também malandramente? É porque aí, ao invés da gente saber conduzir as coisas, né, ir pro diálogo, chamar os governadores à mesa, fica um bate-boca. Porque você é aquela coisa que em casa onde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Nesse caso aqui, não é que falta pão para eles, tá faltando pro cidadão. Tá faltando gasolina para ele. O preço tá estourando para ele, né, para nós. Essa é a verdade. Mas o que tá acontecendo? Tá todo mundo nessa história com um pouco de culpa. Os estados também. Se vai ser como o Lira botou o projeto e aprovou na Câmara, acho que no Senado não vai passar. O presidente Pacheco do Senado já disse, olha, se fizer isso vai arrebentar as contas dos estados e municípios, não podemos fazer, porque o ICMS também tem repasse para município. Não podemos avançar dessa maneira, disse que vai ter reunião com governadores. Então no Senado não deve passar. Deve ser mais um embate que no momento hoje está existindo um pouco entre Câmara, Senado, Bolsonaro próximo a Lira, mais distante de Pacheco nesse momento, enfim, aquela celeuma política de Brasília. Mas o que está acontecendo é que também sim tem razão um pouco a discussão em cima do ICMS, porque os governadores mantêm a alíquota, talvez, por exemplo, poderiam determinar o seguinte, olha, vamos determinar aqui um valor específico, sei lá, dentro do ICMS, em que a gente vai travar o valor, não a porcentagem. Sabe o que tem uma outra? Desculpe o termo, porque não tem outra palavra, é uma sacanagem. Tem um negócio que eu não sei se é só no Rio de Janeiro, que é um tal de preço de pauta. Não me peça para explicar, mas é mais ou menos o seguinte, quando aumenta o preço do combustível, como a gente acabou de noticiar com a Francine, esse negócio ele vai gerar um outro aumento depois. Por quê? Porque quando aumenta o preço, vai lá para o ICMS, junto à Secretaria de Fazenda, e eles também revisam o imposto do Estado em cima desse valor que aumentou. Então volta com o preço de pauta maior, porque se você subir o sarrafo do preço na bomba, é como se estivesse subindo esse tal do preço de pauta. E aí, se subir o preço de pauta, você vai ter que depois, em cima de um preço de pauta novo, gerar uma alíquota nova e, consequentemente, mais aumento na bomba. Cara, é quase que um sistema feito para ferrar, não vou usar outra palavra porque é pesada, para ferrar o cidadão, cara. É para destruir. Então, é aquela coisa, realmente, de que tá todo mundo sem razão nessa história. Se a gente tivesse um país em que os governantes, independente de partidos, de lados, sentassem à mesa para conversar em prol do cidadão, discutir, olha, mas do teu lado, cede aí que eu cedo aqui, me ajuda lá que eu te ajudo a colar, Petrobras, senta à mesa, eu não estou dizendo que você tem que se arruinar no mercado, fazer uma política que te destrua e que você possa quebrar, mas vamos pensar de tal jeito aqui. Nada, mas a gente não faz política, a gente não discute, a política é boa, a gente não discute, a gente não senta à mesa e toma ali no cidadão. Olha o que a gente tá vendo aí, trouxe a Francine Augusto agora a informação.
Aliás, Francine, você é muito boa repórter, hein, cara? Você é demais, Vou sabia? passar isso pra ela, Rodolfo. Ela foi embora? Não, mas aí a culpa é nossa. Ciumentos, né? Vocês Não. caíram com a ligação só porque eu a gente avisei é que eu ia egoísta. mandar um elogio pra ela. Bom, mas trazer a participação dos ouvintes, teve uma que me chamou a atenção, Rodolfo. O Ronaldo, ele mandou pra gente pra fazer uma comparação de gasolina e gás. Ele falou, meu carro a gasolina faz 17 quilômetros no litro. 17 eu achei muito, mas ele confirmou que Caraca, era... 17 Pois quilômetros é. o litro. O meu carro... Que ele bota diesel. O meu, e ele falou que na diesel estrada acho que chega a 22. Quantos quilômetros no litro faz seu carro, Rodolfo? Ah, eu acho que tá fazendo uns 13, 12. É, o meu tá fazendo 9, o meu tá ruim, então. Ele falou que isso custa R$7. O irmão... Tem carro, né? Quando o carro ele é mais de luxo, mais cilindrados, etc, né? Como é o teu, Agatha. Bebe aí o muito, gasto né? Bebe muito, é. O irmão dele no táxi, no gás, faz a mesma quilometragem, 17 quilômetros a R$4. Só pra gente entender na quilometragem a diferença. E ainda nesse barco, é um dado importante também, a ANP identificou, Rodolfo, que o botijão de gás também continua em alta e, assim, são preços absurdos. A média no país está em R$ 100,44 e o preço máximo encontrado no Brasil foi de R$ 135. É preço de milícia, de tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro. Há 6 meses eu pagava R$ 70 no botijão de 13 quilos, e isso já quando estava começando a aumentar. Ou seja, já está praticamente o dobro do preço que a gente encontrava no início do ano. Não, sem contar o aumento, como você falou, a prática criminosa, né? O nosso ouvinte aqui, flamenguista, Mário Lopes, me mandou uma mensagem, ele está em Campos agora nos ouvindo. Obrigado pela audiência no Norte Fluminense, Campos dos Goitacazes. Ele mandou aqui a placa de um posto lá, GNV 5,19, gasolina 7,48, Pô, tá caro, hein? etanol 5,85. Detalhe que lá não é que é larga produção não, né? Lá atrás até foi maior, mas lá é meio que um pouco terra de produção de álcool, já foi um pouco dessa indústria alcooleira no Rio de Janeiro, né? Hoje nem é mais tanto, pelo contrário. Você tem os benefícios que foram dados para aquela área lá, época de governador Garotinho, que é da região, coisas que até deveriam passar por um pente fino atual, mas não se passa. Mas, de qualquer maneira, lá tá meio que do lado do que se tem de produção dentro do estado do Rio de Janeiro de álcool. E álcool tá dessa maneira aí, alto, sem valer a pena frente ao preço da gasolina, como nós falávamos no momento da entre-safra.